Capítulo 40. Clube da Luta e do Medo. À minha volta, os rapazes vibram e gritam com o triunfo de Hudson. Afinal, a testosterona é algo que os une. Mas estou quase paralisada pelo choque. Eu estava tão receosa, tão certa de que eles iriam fazê-lo em pedaços, que estou tendo dificuldade para superar o medo. Salto sobre Hudson assim que ele se aproxima, jogando os braços ao redor dele para abraçá-lo. Nunca mais faça isso de novo, eu o advirto. Fazer o quê? Ele se afasta um pouco para me olhar com as sobrancelhas erguidas e um sorriso meio bobo no rosto. Chutar a bunda de uns lobisomens? Acho que não posso lhe prometer isso. Eu o encaro com os olhos apertados, enquanto me afasto e coloco as mãos nos quadris. Você sabe exatamente do que estou falando. Fiquei morrendo de medo, achando que você ia se machucar. Tentei dizer a ela que você não teria problemas para lidar com os cachorros, por mais raivosos que estivessem, mas ela não acreditou, diz-Mikay a ele. Por que eles fizeram isso? Pergunto olhando para Hudson, Flint, Luca, Mikay e Jackson, que de repente parece mais interessado em olhar para qualquer coisa que não seja eu. Como assim? Responde Flint sem entender. Porque eles vieram arrumar confusão com Hudson sem qualquer motivo. Não faz sentido. Os 5 olham para mim como se eu tivesse dito algo engraçado. É claro que faz, diz Luca finalmente. Agora que Collie se foi, eles estão sem liderança e estão lutando para saber quem vai ser o próximo alfa. Era uma demonstração de dominância, pura e simples. Acho que você quis dizer que foi uma demonstração de falta de dominância. Brinca Mikay, rindo pelo canto da boca. Com exceção do meu amigo aqui, Hudson. Hudson simplesmente faz um gesto negativo com a cabeça, parecendo mais confuso com tudo aquilo a cada segundo. E de novo me dou conta de como deve ser estranho perceber que há pessoas na sua vida dispostas a defendê-lo, que acreditam nele e que desejam sinceramente que ele tenha sucesso. Pelo menos até o tio Finn chegar feito um foguete pelo corredor, com cara de quem está a fim de pegar um urso pelo pescoço. Ou, neste caso, pegar um vampiro. Ei, irmãos Vega! Exclama ele olhando para Hudson e Jackson, os dois para o meu escritório, e me esperem lá. Quando os dois ficam simplesmente o encarando, meu tio acrescenta um agora, a ordem em uma voz que faz com que cada pessoa naquele salão estremeça e preste atenção nele, incluindo os irmãos Vega. O que foi que eu fiz? Pergunta Jackson com expressão ofendida no rosto. Mas o tio Finn responde sem pestanejar. Alguma coisa, disso não tenho dúvida. Ele aponta para o corredor que leva até seu escritório e, em seguida, olha para Marise, a vampira que chefia a enfermaria, dando-lhe instruções. Leve esses 3 lobos para a enfermaria. Peça a alunos do último ano para que a ajudem se precisar. Vou até lá mais tarde para discutir os castigos que eles vão receber. Enquanto isso, ele se vira para olhar para o salão que ainda está abarrotado e ordena. Dispersem. E desta vez não há a menor hesitação. No instante em que os olhos deles se põem a esquadrinhar o lugar, as pessoas começam a se espalhar. Sendo bem sincera, estou impressionada. Eu não imaginava que o tio Finn fosse capaz de fazer isso. Ele simplesmente pareceu ser o tipo de diretor que comanda seus alunos e professores pelo amor, não pelo medo. Mas aparentemente, ele sabe como agir pelo medo quando necessário. Espero até que a sala se esvazie antes de me aproximar dele, mas nem cheguei até o lado dele e meu tio completa. Você também, Gracie. A voz dele está bem mais baixa do que quando falou com os outros, mas não há como deixar passar a autoridade que a permeia. Ainda assim, quero tentar explicar o ocorrido. Tio Finn, Hudson não teve culpa. Não é você quem vai decidir isso, Gracie. É a primeira vez em toda a minha vida que ele fala comigo com uma voz tão fria. Meu amável tio Finn desapareceu e em seu lugar surgiu um diretor de escola muito irritado. Alguém que não vai tolerar nenhuma insolência, mesmo que seja a minha. Agora, vá para a sua aula. O sinal vai tocar a qualquer momento. E logo em seguida, o refrão da música que indica a primeira aula do período da tarde começa a tocar. I Put a Spell on You. Aparentemente, os dias de Billie Eilish em Catch Me acabaram, pelo menos por enquanto.
Aperto a mão de Hudson com carinho e vou para minha aula, dando uma rápida passada na cantina para pegar uma maçã. Mas não consigo me concentrar pelo resto do dia, especialmente porque nem Jackson nem Hudson respondem às minhas mensagens. Sei que Hudson já estava com os poderes bloqueados, ou passando por um período de reavaliação, ou seja lá como isso se chama. Mas o tio Finn não pode expulsá-lo da escola por causa do que aconteceu na hora do almoço, não é? Ele só estava se defendendo. Bem, ele instigou os lobos a atacá-lo, mas qualquer pessoa podia ver que a intenção daqueles 3 lobos sempre foram essa desde o começo. O fato de Hudson não ter se encolhido em algum canto não é culpa dele. Desde que cheguei a Katmai, os lobos sempre agiram de um jeito horrível. Se naquela época eu soubesse de tantas coisas quanto sei agora, jamais teria deixado que Mark e Quinn ficassem impunes, depois do que tentaram fazer comigo na primeira noite. Eu não ignoraria tudo o que houve, apenas na esperança de que a situação não piorasse. Não foi exatamente isso que fiz, e agora Hudson pode acabar sendo expulso por minha causa. Sinto a minha respiração ficar presa no pescoço. Se Hudson for expulso, ele não vai mais contar com a proteção de Katmai, e isso significa que ele vai ser preso e mandado para aquela prisão horrível. Quando encontro Macy e Gwen mais tarde, já estou desesperada. Já faz horas que não recebo notícias de nenhum dos 2 irmãos. Se bem que isso nem é tão incomum nas circunstâncias atuais. Mas eu mandei várias mensagens para os 2, dizendo que estou preocupada e que quero ter certeza de que eles estão bem. Ainda assim, nada. Eles estão bem, diz Macy enquanto andamos até o nosso quarto. Mas ela fala de um jeito estranho, como se alguma coisa não estivesse muito certa. Eles provavelmente ainda estão no escritório do meu pai, junto de um bando de outros alunos. Ele vai deixá-los sair de lá cedo ou tarde. Por que há outros alunos lá? Você está falando dos lobos? Sei que falo como se estivesse confusa, e é porque realmente estou. Não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui. Gwen e Macy se entreolham. Você não soube? Não soube do quê? Na hora do almoço, houve um incidente antes da briga entre Hudson e os lobisomens na cantina. Sinto meu sangue gelar. Que tipo de incidente? Os vampiros e as bruxas partiram para a briga ainda no começo do almoço. Os vampiros? Está falando da ordem? Pergunto tentando organizar os pensamentos. Mas isso não faz sentido. Vi Luca e Mikai durante a briga de Hudson com os lobos. Não parecia que eles tinham saído de outra briga. Não foi a ordem. Foram vampiros do 2º e do 3º ano. Acho que você não conhece quase nenhum deles. Mace parece mais amedrontado do que jamais havia antes. Uma das vampiras agarrou Simone e começou a beber o sangue dela, bem no meio do salão da cantina. Acho que queria matá-la. Meu Deus! Sinto meu corpo inteiro se encolher pelo terror. Meu Deus do céu! E Simone está bem? Não é estranho que tio Finn estivesse tão furioso com o que aconteceu entre Hudson e os lobos. Ela está bem, disse Gwen, mas há alguma coisa em sua voz que me deixa com a pulga atrás da orelha, querendo ter certeza disso. Tem certeza? Um dos vampiros agarrou Gwen. Continua Macy, abaixando a voz. Ela quase não conseguiu escapar antes que ele a mordesse. Mas eu escapei, conta Gwen, forçando as palavras. Macy e Eden deram uma surra nele. E em seguida partiram para cima de 6 ou 7 outros vampiros, com a ajuda de várias outras bruxas e dragões. Meu Deus! Exclamou outra vez, mesmo sabendo que estou começando a falar como se fosse um disco riscado. O que está acontecendo? É por causa da lua cheia ou algo do tipo? Dou uma olhada para o céu e vejo que o sol começa a se pôr, mas ainda estamos na lua crescente. Assim, a justificativa que os lobos usam para tudo acabou de ser jogada pela janela. Foi a coisa mais estranha que já presenciei, confessa Macy quando paramos diante do quarto de Gwen para nos despedir, e em seguida continuamos pelo corredor até o nosso. Tudo estava bem, de repente, bang! Eles começaram a nos atacar, e não atacaram somente um de nós, como fizeram com Hudson. Eles tentaram pegar umas 7 ou 8 bruxas. Não conseguimos nos defender de todos. Foi assim que conseguiram morder Simone e Ken. Ken? Aquele seu ex-namorado? Pergunta incrédula. Sim, e depois de tudo que aconteceu durante o desafio, tenho vontade de dizer que tudo que vai volta. Mas os vampiros não podem fazer tudo o que querem com a gente. E os lobos também não.
Acrescento me lembrando daqueles 3 que estavam tentando pegar Hudson e o que poderia ter acontecido se tivessem apanhado mais alguém. Acha que os lobos souberam o que aconteceu na cantina e decidiram tentar agir enquanto meu pai estava distraído? Mace pergunta quando chegamos ao quarto. Essa teoria é tão boa quanto qualquer outra, eu acho. Eles vêm agindo de um jeito bem inconveniente com Hudson e comigo desde o desafio do Ludares. E, na verdade, fiquei até surpresa por ter demorado tanto para que a antiga alcateia de Collie começasse a fazer essas merdas. Desde que você arrastou a cara do alfa deles no chão, não é? Mace solta a mochila ao lado da cama e vai direto para o frigobar e para o pote de sorvete Ben e Jerry's. Eu não formularia dessa forma, mas sim. Por que você não formularia assim? Diz ela quando abre a embalagem e a estende para mim. Foi exatamente assim que aconteceu. A minha cara também foi arrastada no chão naquele campo. Eu digo a ela, 2 ou 3 vezes, inclusive. Você estava sozinha. É um milagre que não esteja morta. E todos nós sabemos disso. Ela senta em seu lugar favorito, nos pés da minha cama. Bem, posso não estar morta, mas vou ficar louca logo logo se não receber notícias de Hudson ou Jackson. Pego meu celular e dou uma olhada nas mensagens pela 1000ª vez, nessa última meia hora. Há umas 2 ou 3 novas mensagens de Mikai e Flint. Os dois querem saber como estou e tentam obter informações ao mesmo tempo. E também uma mensagem que Eden me avisa para tomar cuidado. Eu respondo com uma mensagem consternada. Em seguida, digo aos rapazes que não sei nada além do que eles já sabem. O que é incrivelmente frustrante, já que estou tomando sorvete com a filha do diretor enquanto ele está fazendo meu consorte e o meu ex-consorte de reféns em seu escritório. Considerando o que aconteceu com Collie da última vez em que o tio Finn estava tão furioso, não vou conseguir descansar até ter certeza de que Hudson e Jackson não estão sendo jogados por um portal que os vai levar até o Texas, na mesma escola para onde ele foi mandado. Capítulo 41. C'est la vamp. Nota de rodapé. Tradução do francês para o português. C'est la vamp. É o vampiro. Fim da nota de rodapé. O meu celular finalmente vibra às 3 da manhã, depois de uma noite longa e tensa. Normalmente, eu não ouviria o som, mas não estou conseguindo dormir direito de qualquer maneira. Hudson, desculpe. Foster estava com os nossos celulares. Eu me sento na cama, segurando o celular com força e sentindo o coração batendo forte no peito. Por um segundo, fico sem conseguir respirar conforme o alívio toma conta de mim. E preciso perguntar a mim mesma o que está acontecendo. Passei a noite inteira conseguindo evitar um ataque de pânico. Então, por que estou tendo esse ataque agora, quando sei que ele está bem? Será que é a dissipação da tensão, alívio, o medo de que haja algo ainda maior acontecendo aqui? Algo que ninguém quer pensar a respeito, muito menos reconhecer? Eu me levanto a fim de sentir o frio do piso de madeira sob meus pés. Não é exatamente grama, mas é a melhor textura que vou conseguir encontrar aqui no Alasca. Respiro fundo, faço uma contagem regressiva, começando em 20. Me concentro no frio, que se espalha pelos meus pés e calcanhares. E quase choro de alívio quando o pânico se desfaz com a mesma facilidade com que surgiu. Ou esse ataque não foi dos piores, ou então estou finalmente conseguindo entender como eles funcionam. De qualquer maneira, é um alívio. Pego meu celular de novo, respondo às mensagens de Hudson. O que aconteceu? Você está bem? Só saiu do escritório dele agora? Não consigo acreditar que o tio Finn segurou os alunos no escritório até às 3 da manhã. Tenho certeza de que isso não é certo, mesmo com paranormais, ou é? Hudson, eu e Jackson levamos uma bronca daquelas. Estou bem, vou ter que cuidar da torre e do campanário como castigo, mas tá de boa. Sim, seu tio estava bem empolgado. Abro uma aba no navegador do Google para ter certeza de que a minha definição de campanário é a correta e descubro que é sim. Campanário? Tipo, vai ter que espantar os morcegos da torre? Hudson, na verdade, os vampiros da torre do campanário. Não era a resposta que eu estava esperando e não consigo desviar os olhos do celular, imaginando se feiticeiros são capazes de fazer lobotomias com suas varinhas. E se foi por isso que ele passou tanto tempo no escritório do meu tio.
Eu. Por acaso você acabou de contar uma piada ruim? 3 pontinhos aparecem. Hudson. Talvez. Eu. É melhor você parar com isso antes que se machuque. Hudson. Você sabe como ser cruel, não sabe? Eu. Se eu sei, eu cultivo a maldade. Hudson. Não cultiva, não. Você só está fazendo beicinho porque roubei a sua piada do campanário. Eu. Não faço beicinho. Hudson. Ah, é claro que não, foi mal. Você está só se esquivando das perguntas. Com rancor. Eu. Como você sabe disso? Hudson. Porque eu conheço você. Aquelas palavras me fazem parar por um momento. Me fazem olhar para a tela do celular enquanto assimilo a simplicidade e o conforto que elas me trazem. E também, depois de passar 4 meses vivendo na minha cabeça, ele realmente me conhece. Melhor do que muita gente. Talvez melhor do que eu mesma me conheço. Talvez seja por isso que os meus dedos fiquem paralisados sob o telefone, com a mente completamente vazia, enquanto tento descobrir como posso responder à mensagem. No fim, deixo o sentimento pairando no ar e retomo a nossa conversa de antes. Sugiro a mim mesma que isso é porque não tenho nada para dizer em resposta àquele comentário. Mas a verdade é que eu tenho coisas demais para dizer. E tenho medo de dizer qualquer uma delas. Eu. Então, o que realmente você vai ter que fazer no campanário? Hudson. Vou ter que cuidar da torre e do sino durante as próximas semanas. E das músicas. Eu. As músicas? Aquelas que tocam para indicar o começo das aulas? Você pode escolher? Hudson. Talvez, por quê? Eu. Queria ver o que as pessoas fariam se começasse a tocar Monster Mash. Eu. Você pode fazer isso? Hudson não responde. Pode? Nada de resposta ainda. Oi. Hudson. Acho que a pergunta é: será que vou fazer isso? Hudson. Você quer que eu toque Five Little Pumpkins também? Eu. Só se for a versão da Disney. Vários segundos se passam e eu me acomodo outra vez na cama, imaginando se ele já se cansou de conversar. Mas no momento em que estou pensando em mandar mais uma mensagem para Jackson para me assegurar de que ele está bem, o meu telefone vibra outra vez. Hudson. E com você, está tudo bem? Eu. Não fui eu que tive que brigar com 3 lobisomens hoje. Hudson. Aquilo nem foi uma briga, foi um dia ruim no canil da cidade. E você não me respondeu. É claro que ele percebeu que não respondi. Hudson percebe tudo que faço ou deixo de fazer desde sempre. Na maior parte do tempo, isso é bem inconveniente, mas às vezes é muito bom. Eu. Estou bem. Soube o que os vampiros fizeram no salão da cantina? Hudson. Passei as últimas horas junto deles. Foi uma loucura. Eu. Aposto que sim. O que deu na cabeça deles? Por que fizeram aquilo? Hudson. É uma característica que define a espécie. Agora é a minha vez de mandar o emoji revirando os olhos. Eu. Você sabe do que estou falando. Hudson. Sei sim. Jackson e eu não conseguimos descobrir a causa daquilo. Sinto meu estômago se retorcer quando ele fala de Jackson, que ainda não respondeu às minhas mensagens. Eu. O que vai acontecer? Hudson. Um dos vampiros mais novos foi expulso, e todos os outros tiveram seus poderes neutralizados. Eu, exceto você. Hudson. Eles não podem tirar o que eu não tenho, por isso tenho que cuidar do campanário. Hudson. C'est la vie. Nota de rodapé. C'est la vie, tradução do francês para o português, isso é a vida. Fim da nota de rodapé. Eu. E Jackson, ele perdeu os poderes também? Prendo a respiração esperando pela resposta, mas isso não acontece. No começo tenho a impressão de que alguma coisa o distraiu, mas conforme os segundos se transformam em minutos, imagino que ele deve ter caído no sono, o que até faz sentido. Já são quase 4 da manhã e nós temos que assistir às aulas daqui a algumas horas. Aconselho a mim mesma a tentar dormir, mas isso não me impede de ficar segurando o telefone quando viro para o outro lado. Só para o caso de Hudson decidir me responder. Estou quase dormindo quando o meu celular finalmente vibra. Acordo assustada e quase o deixo cair no chão, mas desta vez não é Hudson. Jackson, está tudo bem. Ai, graças a Deus. Fico segurando e espero com o coração aos pulos que ele escreva mais alguma coisa, mas isso não acontece. Por fim, cedo e digito. Eu. Que bom. Fico feliz em saber. Eles neutralizaram seus poderes? Jackson não responde.
Minutos se passam e começo a ficar irritada. Sei que as coisas estão meio estranhas entre nós, mas ele não precisa agir desse jeito. E com toda certeza, Jackson não precisa me tratar como lixo, depois de eu passar todas essas horas preocupada com ele. Outra mensagem chega e o meu coração acelera quando ligo a tela do celular, mas vejo que agora a mensagem vem de Hudson. Hudson, boa noite, Gracie. E cuidado com os lobisomens. Eu. Haha, sempre. Boa noite, Hudson. É só depois de deixar o celular de lado e me encolher sobre o edredom que percebo que Hudson não respondeu à minha pergunta sobre Jackson, quase como se ele já soubesse que aquela pergunta já tinha sido respondida.